Temos um outro caso importante, o Omiro Costa, em Venâncio Aires, onde um agricultor ele estava trabalhando no campo, quando viu um objeto pousar, desceram uns seres, eles ficaram observando algumas ovelhas que estavam próximas. O Omiro ofereceu essas ovelhas, uma ovelha para os seres, mas eles não quiseram. Acabaram levando apenas um pé de milho e um pé de feijão. Isso em dezembro de 1954. Nos anos 70, moradores da cidade de Harmonia avistaram um fenômeno que mudou a vida de muita gente. O fato aconteceu em dezembro de 1975. O disco chegou a ser fotografado pelo fotógrafo João Bertoldo Rambo. O acontecimento colocou Harmonia na história da ufologia. Moradores relataram na época que as árvores que estavam abaixo da luz queimaram e morreram dias depois. Poucas semanas depois do ocorrido, em janeiro de 1976, o jornal Folha da Manhã, que pertencia ao grupo Caldas Júnior, o mesmo do Correio do Povo, publicou uma grande reportagem ilustrada, com imagens captadas por João Bertoldo Rambo, que morava em Harmonia. A história do objeto voador não identificado se tornou atração em todo o estado, fazendo com que o pequeno vilarejo fosse a capital da ufologia no Rio Grande do Sul. Um dos moradores, que hoje não quer falar sobre o assunto, narrou na época: "Quando chegamos junto da multidão, mal pude acreditar no que estava vendo. Era um objeto muito luminoso, no tamanho de duas Vênus, desenhando figuras geométricas no céu, com seu andar desenvolto e sincronizado. Parecia uma bola de golfe luminosa, perdida no céu, procurando algum lugar para sumir." Segundo o relato apresentado nos jornais da época, cerca de 200 pessoas passaram a acompanhar o sobrevoo a partir das 21h30 daquele 7 de dezembro na cidade de Harmonia. Temos um caso muito importante também em Alegrete, em outubro de 1970, no finalzinho de outubro, onde dois homens trabalhavam na fazenda, cuidando do gado, separando o gado, e perceberam um movimento, uma agitação do gado e de uma vaca específica, e observaram que próximo deles um bezerro estava sendo suspenso ao ar e sendo conduzido para o céu. Os animais ficavam agitados e eles não acreditaram que aquele bezerro estava sendo, teoricamente, abduzido. Um caso muito importante da ufologia, aqui gaúcha. Essa filmagem que você vai ver agora, ela foi divulgada no dia 5 de abril de 2019. É uma imagem que mostra um suposto disco voador passando sobre o Morro São João, né? Não há um autor desse vídeo, então por isso pairam dúvidas sobre a sua veracidade, ok? Veja aí esse caso que você está vendo, que mostra um suposto disco voador. Como a gente frisou já, né, é bom reforçar, não há um autor desse vídeo, então a gente não afirma que trata-se de um vídeo verdadeiro. Inclusive, especialistas na área de ufologia colocam aí que a falta do sombreamento no disco voador em relação ao Morro São João depõe contra esse vídeo, mostrando que é um fake. Mas, em todo caso, acompanhe. Temos também um caso muito importante, em 19 de dezembro de 1971, que classificamos como uma onda ufológica, que foi o advento de vários objetos percorrendo os céus do estado, Porto Alegre e mais em torno de 50 cidades. Eram como fossem anéis de fumaça percorrendo todo o estado. Esse foi um caso muito importante, em 19 de dezembro de 71. Outro caso importante ocorrido em Pelotas, envolvendo a abdução de José Inácio, em março de 1978, onde ele foi abduzido, teve relações sexuais e depois foi devolvido de volta. Um outro caso importante também, que é considerado um clássico e um caso de repercussão
mundial, pela forma e pelo objeto, é o caso do Haroldo Westendorf, em 5 de outubro de 1996, sobre a Lagoa dos Patos. Ele era piloto, na época era piloto e empresário na área do arroz, e estava sobrevoando a Lagoa dos Patos, sobre ali a ilha da Saragonha, e tipo umas 10 horas da manhã, quando observou um objeto gigantesco de forma piramidal. Olha só, o fascínio pelo desconhecido muitas vezes mistura ficção com realidade. No ano de 1938, o povo americano entrou em um verdadeiro desespero. Por quê? Por causa de uma radionovela, uma transmissão feita pelo rádio, isso mesmo. Era uma radionovela chamada Guerra dos Mundos, que foi tão realista que provocou pânico nas pessoas, né? Foi um trabalho feito pelo Orson Welles, que é um dos temas mais conhecidos em todo o mundo, né? Na questão que mistura ficção com a realidade. Vamos ver aí como foi esse momento incrível no ano de 1938 nos Estados Unidos. As pessoas ficaram totalmente desesperadas. Veja aí. Em 1938, muito antes de se tornar o diretor que revolucionaria a linguagem cinematográfica, Orson Welles reuniu sua companhia de teatro para levar ao rádio uma adaptação do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O detalhe é que essa versão entrou no meio da programação, de surpresa, como se fosse um boletim extraordinário. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles. A população americana entrou em desespero. As pessoas acreditaram que o planeta realmente estava sendo invadido por marcianos. Teve gente que ergueu barricada em casa. Pessoas desmaiavam. A Cruz Vermelha foi acionada. O circo do caos se instalou por completo. This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats. O traje cômico é que o povo não reconheceu a história criada por H.G. Wells, o gênio visionário que também escreveu A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. A trama, que seria levada às telas 2 vezes, provocou histeria coletiva e o próprio Wells teve que dar explicações depois. Em vez de ver sua carreira terminar ali, Orson Welles ganhou um patrocinador para o seu programa e um contrato em Hollywood, que lhe ajudaria a viabilizar sua obra-prima, Cidadão Kane. Uma sorte do outro mundo. Outro caso importante ocorrido em Pelotas, envolvendo a abdução de José Inácio, em março de 1978, onde ele foi abduzido, teve relações sexuais e depois foi devolvido de volta. Em Montenegro, há vários casos de depoimentos de pessoas que dizem ter avistado objetos voadores não identificados nos céus. Nenhum deles, no entanto, é mais objetivo do que esse que a gente traz agora, que é narrado pelo Dr. Newton Zirbis. Ele conta um caso de um amigo e paciente dele que teria tido, inclusive, contatos com pessoas, com extraterrestres aqui na cidade de Montenegro. Acompanhe o depoimento do Dr. Newton Zirbis. O Dr. Newton Zirbis tem um relato de um montenegrino que contou para ele, né, que teve contatos com seres de outro planeta. Né? Como é que foi essa história exatamente, Dr. Newton? Olha, eu tinha um amigo, uma pessoa conhecida, um montenegrino, muito relacionado na cidade. Ele era funcionário da TANAC e gostava muito de estudos assim relacionados com essa matéria, né? E ele me falou várias vezes o contato com extraterrestres. Ele tinha uma propriedadezinha rural, uma chácara, onde ali ele fazia contatos. E, inclusive, eu tive amigos que confirmaram
esse relato dele, que porque participaram na chácara dele de várias vezes, foram lá e esperando sempre um contato com extraterrestres. Agora, ele afirmou, e inclusive ele tinha alguns relatórios dele sobre essas conversas, né? Ele tinha anotado no caderninho? Que as conversas que ele teve com extraterrestres. E olha, é uma pessoa assim que as experiências dele né, nesse aspecto ele fazia muita pesquisa, né? E aí ele construiu, era o seu Osmar Mota, né? Ele construiu uma casa, que uma ocasião eu visitei mais de uma vez, com 3 andares para baixo, né? E todos esses andares tinham uma finalidade. Inclusive ele tinha um laboratório, onde ele fazia estudos de matérias da terra, de pedras, de todo o material. E então ali até uma ocasião ele me mostrou, confirmou que todos os materiais da existência na natureza chegam a um princípio comum. Nada mais é do que um agregamento, um ajustamento de moléculas e átomos, que vão formando vários tipos de materiais na natureza, né? E aonde ele quis chegar no início da vida, que é a energia, essa energia que foi a fonte inicial, que é a fonte inicial da vida, de tudo que existe no universo, né, vai se congregando e formando a nossa constelação. Aqui nós temos a estrela Sol, que onde tem esses planetas com esses materiais que são formados, muitos deles, quase todos, semelhantes, né? Então era muito interessante, ele tinha um conhecimento assim bem profundo e era muito autodidata, né? Certo. Os estudos dele, tudo ele procurou. E quanto a esses contatos com extraterrestres, ele afirmava e provava, né? Inclusive levava pessoas lá na propriedade dele, na chácara dele, onde ele fazia esses contatos. Um outro caso importante também, que é considerado um clássico e um caso de repercussão mundial pela forma e pelo objeto, é o caso do Haroldo Westendorf, em 5 de outubro de 1996, sobre a Lagoa dos Patos. Ele era piloto, na época era piloto e empresário na área do arroz, e estava sobrevoando a Lagoa dos Patos, sobre ali a ilha da Saragonha, e tipo umas 10 horas da manhã, quando observou um objeto gigantesco de forma piramidal. Ele contornou esse objeto por uns 12 minutos. Esse objeto também foi visto por solo lá pela torre do aeroporto de Pelotas. E dentro da superfície desse objeto saíram 2 discos menores, que dá a entender que esse objeto maior era uma nave-mãe.